Olá, amantes do conhecimento. Este é o canal Sapiência, o canal da sabedoria. Eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador deste canal. No encontro de hoje vamos falar um pouco sobre o emprego de mal com U e mal com L. Desde já peço que você se inscreva no nosso canal e mande seus comentários, porque eles são muito importantes para nós. Vamos juntos construir um canal de muita sabedoria e conhecimento. É interessante que quando pesquisei, sobre este assunto, percebi que tanto em Portugal como no Brasil, a palavra mal com L pode ser um substantivo, um adjetivo ou uma conjunção. Quando falamos de substantivo, entendamos que é aquela palavra que nomeia os seres em geral, sejam seres animados com vida ou seres inanimados, seres sem vida. Lembrando também que qualquer classe gramatical, verbo, preposição, conjunção pode se tornar um substantivo, desde que essas classes, melhor dizendo, estejam seguidas, antecedidas, aliás, de um determinante, certo? Quem são esses determinantes? O artigo, o pronome, numeral e o adjetivo. Essas quatro classes elas vão reforçar a ideia do substantivo ou aquela palavra que mudou de classe, que a gente chamaria de palavra substantivada, ou seja, que mudou de classe, pertencia, por exemplo, só para entendermos bem, a palavra ser é verbo, né? Eu sou, tu és, ele é, né? Ele ou ela é. Se eu pegar essa palavra ser sem estar flexionada, colocar o artigo, ou ser, ou um ser, esse verbo, que sozinho tratava-se dessa classe verbal, passa a ser um substantivo por conta do determinante, do artigo, certo? No caso do advérbio, são palavras que indicam circunstâncias, e essas circunstâncias são diversas. Pode ser de tempo, modo, lugar, afirmação, negação, etc. Também, outra curiosidade sobre o advérbio, que ela modifica o sentido das palavras. Quais são elas? Do próprio advérbio, do substantivo, do verbo e do adjetivo, certo? Daqui a pouco nós vamos ver, detalhadamente essas informações que estamos colocando para você de antemão. E no caso da conjunção, são aquelas palavras que ligam termos de mesma função sintática. Pessoal, quando falamos função sintática, estamos tratando explicitamente, de sujeito, objeto, adjunta de nominal, adjunta adverbial, oração principal, oração subordinada. Essas funções, se elas estiverem ligadas por uma conjunção e essas palavras ou essas orações, se tiverem a mesma função, eu vou chamar aquela palavrinha que está unindo de conjunção. Exemplo, Pedro e Paulo. Pedro e a palavra Paulo estão unidas pela palavra e, que é uma conjunção. Pedro e Paulo são sujeito, portanto, eu posso chamar aquele e ali, que está no meio, de conjunção, porque está unindo duas palavras de mesma função, as duas funcionando como sujeito, tanto Pedro quanto Paulo. Certo? Como substantivo, a palavra varia em número. Quando falamos número, tratamos do singular e do plural. No caso de mal com L, tratando-se como o mal com L como substantivo, classificado como substantivo. Lembra que o substantivo é uma palavra variável, certo? Então, como substantivo, no singular fica mal com L, no plural, males. Lembrando que para ser substantivo tem que ser antecedido tanto o mal com L quanto o males aí no plural, antecedido dos determinantes que eu falei. Só para repetir, que é o grande provérbio que nós sempre falamos nos nossos encontros, repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. É uma expressão latina que significa a repetição é a mãe dos estudos. Esse método é muito eficiente. Quanto mais se repete, mais se memoriza, mais se entende e mais pode ser aplicável no dia a dia ou nos textos escritos, certo? Então você tem aí, o número singular ou plural.
No singular ficaria mal com L, no plural males, enquanto substantivo. Como advérbio e conjunção, essas classes são invariáveis. Então, o mal com L não vai passar para ter males, permanece mal com L, independente se as palavras anteriores ou posteriores dele estejam no plural, certo, pessoal? Vamos aqui ao exemplo para entendermos na prática. Exemplo 1. O bem pode vencer o mal. Veja, mal com L porque está antecedido de um determinante, um artigo. Então, esse mal com L aí funciona como substantivo, certo? Exemplo 2. São muitos os males de que ela padece. Padece no sentido de adoecer, esmorecer ou às vezes até morrer, né? Ela tem um amplo sentido, né? É um sentido conotativo. Mas voltando aí, passa a ser também substantivo, seria o seu plural, né? Então, singular mal com L, plural mal com males, enquanto substantivo. Como é que eu sei que é substantivo? Porque está antecedido de um determinante, no caso aí o artigo os. Exemplo 3. O trabalho está mal feito. Veja, esse mal feito aí, de cara você já sabe que não é substantivo porque não tem nenhum determinante antes dele. No caso, está aí é um verbo, certo? Tem esta, se fosse esta, seria um pronome, portanto, seria um substantivo. Mas veja que está, o trabalho está mal feito. Então, esse mal com ele aí está modificando o sentido do verbo fazer, feito. Então, é advérbio. Lembra que eu falei que ele modifica o sentido do próprio advérbio, do verbo, do substantivo e do adjetivo. No caso aí, está modificando. Porque você poderia dizer assim, né? O trabalho está feito, né? Quando você fala assim, o trabalho está mal feito, ou seja, você fez o trabalho, mas fez um trabalho desleixado, né? Com mau gosto, certo? Então aí esse advérbio está modificando o sentido do verbo aí, verbo fazer, que está no particípio, né? Exemplo 4. A vida corria-lhe mal, também como advérbio, portanto, é invariável. Observe que não tem nenhum determinante. Aí você poderia dizer, mas professor, Eduardo, né? Eduardo, o lhe não é um pronome, mas o lhe, ele aí está ligado ao verbo, que nós chamamos de verbo pronominal. Trabalha-se, corria-lhe, cantaram-nos, dar-se-ia. Essas formas em que une o verbo mais o pronome, esse pronome, na verdade, ele faz parte da estrutura verbal, que nós chamamos em língua portuguesa de verbos pronominais, ou verbo pronominal, certo? Então, novamente aí, o mal com ele não está modificando diretamente, aliás, está modificando o sentido do verbo, só que um verbo pronominal. Então, eu não posso chamar o lhe aí como um determinante, porque ele não está determinando. Primeiro que o mal com L, por se tratar de um advérbio, ele é invariável. Não varia nem em gênero, nem em número, certo? Quinto exemplo. Mal ele chegou, ela saiu. Aí você tem a ideia de conjunção subordinativa temporal, né? Nós não vamos explicar tanto porque é um assunto que exige mais detalhamento. Basta saber que é caso de uma conjunção. Como conjunção ou advérbio é invariável, certo? Então, mal com L. E observando que antes dela não tem nenhum pronome. Veja, o pronome está depois. Esse que é o ele, né? Ele se refere ao verbo chegar, certo? E não à conjunção aí, certo, pessoal? Então fica aí essa explicação com relação ao mal com L. Se for substantivo, ele passa a ser mal no singular, no plural, males, certo? Vamos lá com relação à palavra mal com o, que é um adjetivo. Lembrando, o adjetivo é a palavra que caracteriza ou qualifica o ser, caracterizando algo ou alguém, né? Podendo também aparecer substantivado, ou seja, ele vai mudar de classe gramatical. Aquilo que nós falamos, toda classe gramatical, ela pode se tornar um substantivo desde que venha antecedido de um determinante, certo? Continuando.
Como adjetivo, flexiona em gênero masculino, mal com... Só um detalhe que eu esqueci de falar. O adjetivo, pessoal, ele concorda em gênero e em número com o substantivo. Tanto ele substituindo o nome, o substantivo, quanto ele acompanhando um substantivo. Vai concordar em gênero e em número. Foquem nisso, memorizem isso, certo? Flexiona em gênero, o masculino ficaria mal com o, feminino má, né? Garota má, menino mal, menina má, certo? Em número, singular, certo? Mal, má, plural, maus, mas, certo? E aí ficou um pouco a repetição. Então, só para que vocês vejam que esse detalhe é muito importante. Com relação a mal com u, é um adjetivo ou pode se tornar uma palavra substantivada. Vai se tornar um substantivo, né? Desde que venha um determinante. Então, eu vou ter o adjetivo, normal, se eu estiver caracterizando ou qualificando o ser, né? O mal com o nesse sentido de caracterizar, ou se ele tiver antecedido de um determinante, só para lembrar, determinante artigo, numeral, pronome adjetivo ou locução adjetiva, certo? Aí, no caso, ele vai passar a ser um substantivo, mas vai ser um substantivo adjetivo ou adjetivo substantivado, certo? Em algumas gramáticas utilizam essa expressão, adjetivo substantivado, certo? Então, nós temos aí já um resumão do que nós falamos há pouco. Vamos ver só o exemplo. Ele tem mau feitio. Mau feitio. Você vê que esse mal aí está com valor de adjetivo, certo? Por quê? Porque está caracterizando. Você poderia dizer assim, ele tem feitio, né? O mau feitio reforça mais ainda. As duas palavras, ela passa a ter um valor de caracterização do sujeito ele, certo? Caracterização. 2. Essa foi uma má escolha. Você vê, má está concordando com a palavra escolha, certo? Aí uma palavra feminina, portanto, o adjetivo vai ficar também no feminino. Se está no singular, o adjetivo também no singular. Se fosse no plural, ficaria mas, com acento agudo, né? Interessante, poucas pessoas utilizam, né, esse mais, porque sem o acento agudo ele se tornaria uma conjunção e a ideia de oposição. Seria um mans, né, na expressão francesa, certo? Continuando aí, essa foi uma má escolha, pior do que a anterior, melhor dizendo, uma péssima escolha, funcionando como adjetivo. Duas palavras aí, na verdade, nós poderíamos chamar em língua portuguesa, eu esqueci de colocar aí entre parênteses, seria uma locução adjetiva, né? Você tem duas palavras aí caracterizando o sujeito. Essa foi uma má escolha, certo? 3. Os maus vão para o inferno e os bons para o céu. Veja, o adjetivo aí, né? Por estar antecedido de um determinante, os, ele passa a ser adjetivo substantivo. Ou seja, ele recebe duas classes gramaticais. Tanto é substantivo como adjetivo. Ao mesmo tempo nomeia, ao mesmo tempo qualifica. Os maus vão para o inferno e os bons para o céu. E de fato é, né? Para quem é cristão, que acredita nessa verdade, nesta tese, os maus vão para o inferno e os bons para o céu. Mas é subjetivo o que seria mal, né? O que atitude seria má? Os cristãos têm como parâmetro os 10 mandamentos. Mas isso é um assunto não para a nossa aula, mas para curso de teologia. Certo, pessoal? Fazendo um resumão. Então, há um macete interessante para que vocês não esqueçam mais, né? Toda vez que eu puder substituir numa frase, no lugar de mal com o, a palavra bom ou boa, aí é a questão da concordância, certo? Bom ou boa, você memorize isso. Toda vez que eu puder substituir a palavra bom ou boa, eu vou saber que naquele lugar trata-se do mal com o. Certo? É um macete assim que resolve tudo o que eu falei, muito mais para a questão de entendimento de gramática, para que você possa ter uma justificativa, né? Uma razão gramatical, um motivo gramatical.
Mas, porém, contudo, todavia, não obstante, é bom saber os macetes porque ganhamos tempo, certo? E, sobretudo, no concurso, ganhar tempo é o foco de todo concurseiro, certo, pessoal? Então, mal com o, se eu puder substituir por bom ou boa e mantiver o sentido, saberei que é escrito com mal com u, certo? No caso do mal com L, toda vez que eu puder substituir por bem, então se naquela palavra eu puder substituir por bem, você vai saber que se escreve mal com L. Aí tem que observar, certo? Detalhe que o mal com L pode ser um substantivo, advérbio ou conjunção. No caso do mal com U, ele seria um adjetivo ou um adjetivo substantivo ou substantivado, certo? Exemplo, disseram que ele era mau caráter, certo? Disseram que ele era bom caráter. Eu posso colocar aí a palavra bom e manter o sentido. Às vezes provoca-se um estranhamento pela questão do uso, certo? Às vezes soa estranho, mas quem entende bem de gramática percebe se colocar a palavra bom aí, logicamente você percebe a caracterização do ser. Mas numa questão gramatical poderíamos voltar, né? Você vê que tem caráter, que aí é um substantivo, o mal aí ele vem como um adjetivo, junto do substantivo, caracterizando é, o sujeito, que no caso aí é indeterminado, né? Disseram, quem disseram? Eles ou elas, crianças, idosos. No caso aí o sujeito é indeterminado. Mas o fato de ser indeterminado não significa que ele não exista. Ele está presente, só não é possível determinar quais pessoas do discurso, quem são as pessoas do discurso que estão ali envolvidas, certo? Ou envolvidos, no caso se for masculino. Exemplo 2. Os maus exemplos não devem ser seguidos. Os maus exemplos. Aí reforça aí, volta um pouco aquela questão, né? Antecedido de determinante. Fica mais fácil, certo? Está acompanhando aí do substantivo, masculino, plural. Maus vai concordar com o adjetivo, vai concordar com o substantivo. Lembre-se sempre, o adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número, certo? Seu amigo não é um mau indivíduo, né? Então, novamente, aí você vê o mal com o no sentido de caracterizar, qualificar um sujeito, certo? No caso aí, mal com o. E aí, de novo, tem a questão do determinante aí, um. Ok, pessoal? Pois bem, vamos só relembrar rapidinho para que possamos assim colocar em prática. Eu sempre busco, pessoal, trazer questões de concurso para que realmente possamos trazer exemplos mais exigentes a ponto de provar que realmente nós aprendemos o conteúdo. Porque eu tenho isso comigo. Não sei se vocês concordam com esse meu pensamento. Todo conhecimento ele precisa ser provado. E a melhor prova de ser provado é redundante, é fazer um exame, um exercício que exige a nível de concurso, certo? Então, mas antes de tudo isso, vamos resumir. Então, eu posso usar o macete. Mal com L eu substituo por bem, mal com U substituo por bom ou boa, certo? Então, vamos lá. Preencha as lacunas corretamente. Então, tem aí a frase 1. Os chefes estavam de mau humor naquela segunda-feira. Você substitui por bem ou por bom? Segundinhos, bom. Então, os chefes estavam de bom humor. Então, já sei que substituindo por bom ou boa, trata-se de mal com u. Certo? Frase 2. Márcia passou mal e foi levada para casa. Márcia passou bem ou boa? Então, eu percebo que se eu colocar bom ou boa, perde o sentido da frase. Então, Márcia passou bem e foi levada para casa, né? Passou bem, aí ficaria até, a gente teria que modificar até a frase, né? Para poder manter o sentido. Porque, no caso, ela passou mal. O oposto, que seria o antônimo, bem, né? Então, Márcia passou bem e permaneceu em casa ou foi
para o trabalho, né? Precisamos modificar, para não, porque se colocarmos Márcia passou bem e foi levada para casa, aí a frase ficaria até incoerente, certo? Do ponto de vista lógico, né? Então veja, passou bem, mas só para focarmos nessa primeira fase, né? Porque esqueçamos que nós temos aí um período composto, duas orações. Se nós colocássemos um ponto, né, antes do E, Márcia passou mal com ele, porque eu posso substituir por bem. Márcia passou bem, ponto. Certo? Então fica aí um macete. Quando tiver período composto, que é a união de duas ou mais orações, você pode, para resolver essa questão do mal com o, mal com ele, colocar o ponto. E esquece o restante. Lembra aí que nós falamos da conjunção que une palavras ou expressões ou orações de mesma função sintática? Você tem aí, ó, a primeira oração, Márcia passou mal. Oração principal, foi levada para casa. Oração principal. O E aí está unindo duas orações de mesma função sintática. A primeira é a oração principal, a segunda é a oração principal. Isso significa o quê? Que eu posso colocar o ponto e manter o sentido da frase sem prejudicar a compreensão do texto em si, certo? Então, Márcia passou bem, ponto. Então, se eu posso colocar bem e manter o sentido, mal com L. Lembrando, né, se exigissem, né, de nós uma justificativa gramatical, no primeiro exemplo você diria o quê? Que mal ali é um adjetivo na frase 1. Na frase 2 é um advérbio, certo? Está modificando o sentido do verbo. No caso aí passou. Na frase 3, vou acelerar, né, porque se vocês tiverem dúvida, vocês podem escrever, partilhar conosco para a gente reforçar mais essa ideia da compreensão gramatical, certo? Mas por questão de concurso, é interessante você saber de fato o macete para ganhar tempo. Mas se você quer realmente aprofundar mais, escreva aí, para que a gente possa detalhar mais informações e aplicar em outros exemplos, certo? Então, exemplo 4. Nós vamos usar o macete para sermos mais rápidos, certo, pessoal? Na frase 4, mal chegaram de viagem, bem chegaram de viagem. Né? Eu não posso colocar bom chegaram ou boa chegaram. Ficaria ilógico, né? Então, bem chegaram. Então, se eu posso colocar bem e manter o sentido, mal com L, certo? E a frase 5, nunca pratique o mal. Olha aí, tem o determinante. Então, seria mal com U. Se um determinante que é o artigo O, mal com U. Então, na primeira frase, você tem mal com U. Aí já teríamos como opção a letra A, B e D de dado. Já estaria eliminada a letra B e E. Aí na frase 2, Márcia passou mal, que substitui por bem, mal com L. Então você tem aí a primeira mal com U, a segunda frase mal com L. Vamos ver se a gente elimina alguma opção. Já elimina a letra B, né? Só mantém por enquanto letra A e letra D, né? Vamos por item, eliminando. Na terceira, né? O motor do carro. Na verdade, eu nem analisei essa frase, não foi? Vamos lá. O motor do carro apresentou mau desempenho. Eu posso mau desempenho durante os testes na fábrica. Eu posso substituir por bom, boa ou bem. Vamos repetir. O motor do carro apresentou bom desempenho. Eu não posso colocar bem desempenho. Ficaria estranho. E aí não é só estranheza. Prejudica o sentido da frase, né? A coerência. Então, bom desempenho. Então, mal com U. Então, nós temos aí letra A e letra D, né? Para analisar. Mal com U. Pronto. Já sabemos que a nossa resposta é a letra A. Sem olhar o restante. Já por eliminação, você segue que primeiro é mal com U, a frase 2, mal com L, a frase 3, mal com U. Observe que na letra D há uma discrepância, né, na frase 3, certo?
Mas só para título de consciência, né, vamos ver se realmente, porque às vezes acontece, pessoal, de não ter nenhuma resposta. E aí você, como bom aluno astuto e dominador do conteúdo, no caso, se não houver uma alternativa, você precisa, após o término da prova, pedir para anulação, né, para que se reveja a questão. Então você preenche lá um protocolo, procura o fiscal, evidentemente, procura um fiscal e pede para preencher um formulário pedindo o reexame da questão em que você acha que não tem opção. Isso é muito importante o aluno saber se realmente tem opção para ficar chutando. Porque às vezes tem bancas que anulam, né? No caso da CESP mesmo, ela pega questões que se você não tiver certeza, né, uma errada anula uma certa. Então, ela força realmente o aluno ter certeza da questão e aquelas que ele tem dúvida, para não prejudicar o que ele acertou e deixar em branco. Isso tem bancas que são assim, certo? Então, pegando aí, a frase 4, né? Bem chegaram, mal com ele. Continua na letra A, perceberam? E a frase 5, nunca pratiquei o mal. Nunca pratiquei o mal. Esse aí, pessoal, é interessante aí, né? Eu tinha dito que é um mal com U, né? Mas na verdade é um mal com L. Porque veja, nunca pratiquei o bem. Ele aí está como, no caso, um substantivo, né? Lembra do primeiro caso? Que ele pode ser o mal com L pode ser um substantivo e o substantivo é antecedido de um artigo. Nesse caso, pelo macete, não é tão bom você ir pelo macete. É melhor ir realmente voltar lá o conteúdo, certo? Então, nunca pratiquei o mal com ele, porque eu posso substituir por bem. Porque eu não posso colocar nunca pratiquei o bom, certo? Então, o macete aí não é tão legal. Porque lembra que eu falei antes que era mal com U e na verdade é mal com L. Trata-se aí de um substantivo. Aí nesse caso tem que voltar lá o domínio, né? Lembra-se que o mal com L pode ser um substantivo. Se é substantivo, pode vir antecedido de determinante. Pode ser conjunção, né? E pode ser advérbio. Esses dois últimos que eu falei são invariáveis. No caso, o substantivo é variável. Varia em gênero e em número, certo? Então, nossa letra aí é a letra A, certo? Nossa alternativa. Na banca normalmente chama assim, né, a questão, né? A nossa questão gabarito é a letra A, B, C e por aí vai. É uma forma que se utiliza muito em cursinho, né? Questão 2. O primo. Primeira noite, ele conheceu que Santina não era moça. Casado por amor, Bento se desesperou. Matar a noiva, suicidar-se e deixar o outro sem castigo? Ela revelou que há 2 anos o primo Eusébio lhe fizera mal. Por mais que se defendesse de vergonha, prometeu a Nossa Senhora ficar solteira. O próprio Bento não a deixava mentir, testemunha de sua aflição antes do casamento. Santina pediu perdão, ele respondeu que era tarde. Noiva de grinalda, sem ter direito. Cemitério de elefantes. Aí a questão de Agostinho Dias, né? O primo Eusébio lhe fizera mal. Nessa frase, a palavra, você vê que a questão aí é interessante, né? Pega um texto que muitas vezes só para exigir do aluno, e aí eu oriento, né? O aluno bem atento, às vezes vai diretamente à pergunta. Porque o texto está lá simplesmente, é interessante a nível de conhecimento, sim, mas para o momento é pertinente? Não. Então, nesse tipo de questão, vão diretamente. Se a pergunta realmente exigir que você volte ao texto, beleza. Se não, é questão de ganhar tempo, certo? Lembre-se que você tem outras tantas questões de outras tantas disciplinas para responder. O primo Eusébio lhe fizera mal. Nessa frase, a palavra mal está escrita com L. Há, porém, situações em que ela também pode ser escrita com U. Observe as frases abaixo e, em seguida, assinale a alternativa cuja sequência preenche adequadamente os espaços em branco. Então, veja, interessante, né?
fez uma afirmação e ao mesmo tempo essa afirmação não interessa enquanto pergunta. De qualquer forma, você vai ter que diretamente ir para as frases e olhar o espaço lá vazio e ver que tipo de mal você vai utilizar. A propósito, pessoal, esse mal aí são palavras homófonas, certo? Palavras que têm o mesmo som com escrita parecida, certo? Então você vem aí, né? Você vê, no final de tudo, era ideal que você fosse diretamente a frase. Mas aí eu li, né? Até tem um título de conhecimento, mas você precisa ganhar tempo. Então, foque realmente na pergunta e veja se a pergunta, para responder a pergunta, escolher a opção, se vai precisar voltar o texto ou não, certo? Fica aí uma dica para vocês. Para Santina, Eusébio foi um homem mau. Aí você coloca aí o macete é possível. Foi um homem bem ou um homem bom? Bom. Se é bom, mal com U, certo? Aí o macete resolve o nosso problema. Então nós temos já como opção A, B e E. C e D já teria eliminada, né? Frase, segunda frase. Segundo o narrador, aliás, segundo o narrador, Bento fez um mau casamento. Fez um bom casamento ou um bem casamento? Um bom. Aí você tem mal com o. E já resolveu a nossa questão, né? Letra E. Vamos só continuar só para confirmar, né? Que poderia anular. Lembrando que às vezes pode anular. Não custo de repetir que se você percebe que não tem uma alternativa plausível para a questão vigente, você deve procurar ao término de sua prova. Você termina tranquilamente a prova, né? Também não pode sair, continua fazendo suas questões e ao final você pede, né, para falar com o fiscal para pedir a anulação, né? Aí eles vão lhe dar um formulário para preencher um protocolo pedindo a anulação da questão. Aí você precisa lembrar o número da questão, certo? Isso é importante na hora de preencher, porque você não vai ter como pegar a prova novamente, você tem que memorizar. Fica aí uma dica interessante para vocês, certo? Bento recebeu muito bem a revelação de Santina. Bento recebeu muito bem. Então, muito bem ou muito bom? Muito bem, né? Então, mal com L. Então, aí o macete também resolve o nosso problema. A revelação de Santina. Bem ouviu ou bom ouviu? Bem ouviu, então mal com L. Então, nossa questão é letra E. Confirmou. Então, tem alternativa, letra E. Foi mal com U, mal com U, mal com L, mal com L. Certo, pessoal? Cuidado, viu? Isso é macete, mas em perguntas às vezes pode pedir a informação gramatical, certo? A justificativa gramatical. Por exemplo, pode perguntar se pode colocar já a frase prontinha e identificar aquele mal com o é um substantivo, é um advérbio, é uma conjunção ou é um adjetivo. Atenção, certo? E aí, se você lembrar dos conceitos de cada um que eu falei logo no início, você resolve o problema sem precisar propriamente usar o macete, né? Substantivo, nomeia os seres. Adjetivo, caracteriza ou qualifica o sujeito. Conjunção, liga palavras de mesma função sintática. Às vezes tem alunos que preferem memorizar a lista que é enorme das conjunções. Porque temos as conjunções coordenadas e as subordinadas. É uma lista enorme, viu? Então aí fica aí à vontade para vocês até aprofundarem mais. E se vocês quiserem que nós façamos uma aula especial sobre conjunções coordenadas e subordinadas, escreva aí pedindo, tá bom? Repetitio est mater studiorum. A repetição é a mãe dos estudos. Esse é o meu método. Se vocês tiverem raiva, paciência, pessoal, porque para mim é interessante repetir, repetir, até se chegar ao domínio e compreensão, certo? Então você tem aí letra A. Para fechar essas nossas questões, temos aí a questão 3. Sobre o emprego adequado de mal com U e mal com L, essas estão corretas, exceto, aí detalhe, viu? Não sei se vocês percebem se é óbvio, mas veja, estão corretas, ou seja, de 4 alternativas, tem uma errada,
certo? Porque ele fala aí exceto. Vamos ver, uma por uma. Letra A, ele quer que marque a errada, né? Mal com L pode apresentar três diferentes valores gramaticais. Pode ser um substantivo, advérbio e também adjunto adnominal, de acordo com a análise morfológica da língua. Aí, pessoal, tem um problema gritante aí. Muito bem, começou. Valores gramaticais. Valores gramaticais, nós estamos falando diretamente de quê? Nós estamos falando das classes gramaticais, são 10 palavras. Você tem, só para lembrar, substantivo, verbo, pronome, numeral, artigo, adjetivo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Se ele falou aí dos valores gramaticais, ele disse o quê? Pode ser substantivo, beleza, certo. Advérbio, certo. E o adjunto adnominal, aí está o detalhe, certo? Eu não expliquei, mas ele trouxe uma função sintática. Como é valor gramatical, pode ser a ortografia, pode ser a morfologia ou a sintaxe. No caso aí, adjunto adnominal é sintaxe. E veja, só para lembrar, isso não é o nosso assunto, mas veja como ele exigiu outro conhecimento, que não é propriamente o uso do mal com O e mal com L, mas está nas entrelinhas, é o assunto também. Porque português, pessoal, é uma cadeia de conhecimentos. Você une, você liga conhecimento, uma hora você vai necessitar do conhecimento de alguma parte da gramática, né? Nós temos 4, né? Ortografia, morfologia, sintaxe e estilística. No caso aí do adjunto adnominal é a sintaxe ou sintaxe, né? Quem são os adjuntos adnominais? As classes gramaticais que funcionam sintaticamente como adjunto adnominal. O artigo, o numeral, o pronome, o adjetivo e a locução adjetiva. Repetindo, artigo, quase semelhante a determinante, né? Lembra que a gente falou os determinantes do substantivo? Aí seria também os adjuntos adnominais. Artigo, pronome, numeral, adjetivo, locução adjetiva. Lembra que o mal com L, né? Que é a questão aí. Lembra lá no início do assunto, ele pode ser que um substantivo, adjetivo, aliás, um substantivo, um advérbio e uma conjunção. Lembra? Lembra mesmo? Pronto. Então, qual é o problema que está aí nessa questão aí? A adjunta adnominal. Naquele início lá, não coloca o mal com L como adjetivo. Você coloca lá o mal com L como substantivo, como advérbio ou como conjunção. O adjunto adnominal aí seria a função sintática do adjetivo. E o adjetivo é o mal com o. Beleza, pessoal? Foi uma explicação longa, mas só para que vocês entendam como o assunto não é somente esse basicão, como muitas vezes a gente encontra aí na internet. Nem sempre a questão dá para resolver pelo macete. Esse é um exemplo, essa questão 3. Eu tive que fazer um percurso de outros assuntos, recordar outros assuntos para que vocês entendam. Veja, o adjunto adnominal pode ser um daqueles determinantes que a gente falou. No caso aí, vocês viram que o mal com L pode ser um substantivo, advérbio ou conjunção. Não pode ser o adjunto adnominal, que seria a função do adjetivo. Então estaria errada. Então já seria a nossa alternativa. Em tese, as 3 outras têm que estar corretas, porque essa é a nossa letra que vamos marcar, né? Lembra? Ó, sobre o emprego adequado em mal com L estão corretas, exceto. Então a B, C e D tem que estar correta, porque senão seria caso de anulação. Vamos lá, confirmar. Mal com L e mal com U são exemplos de palavras homônimas. Lembra que nós falamos? Existem 2 tipos de homônimas, homófonas e homógrafas, certo? Em geral, são palavras que têm a mesma sonoridade, que no caso da homófona, né, que é um tipo de homônimas, e que tem a escrita parecida. Parecida por quê? Embora seja o som igual, né?
mal com L, mal com U, tudo é mal, mas a escrita é parecida, ou seja, é parecida, mas a escrita observável, ocular, é diferente, né? Você tem o L e tem o U. Não é igual. Então, ó, mal com O e mal com L são exemplos de palavras homônimas, ou seja, palavras que apresentam a mesma pronúncia, mas significados divergentes. Correto. Né? Foi esse detalhe que eu esqueci também de falar. Né? Além de ter o som parecido, a escrita parecida, né? Mas o significado é diferente. Certo? O mal com L, lembra que a gente falou no sentido de bem, né? No sentido de bem-estar, né? De estar saudável. Já o outro, bom ou boa, está no sentido do caráter, ou no sentido de estar perfeito, de não estar quebrado, estar bem arrumado, certo? Então, letra B está correto. Por enquanto, a nossa alternativa é a letra A, né? Que ele pede a errada, né? Letra C. Mal com O é classificado como adjetivo. Ok, vamos ver o restante. Antônimo de bom. Essa palavra é utilizada pelos falantes para fazer referência a algo que não seja de boa qualidade, a alguém que faz maldades e a diversas outras acepções que tenham como intuito qualificar. Veja, colocou muita coisa e é importante que você leia tudo e entenda. Tudo aí está corretíssimo com relação ao mal com o. Né? Ele é um adjetivo, né? É o antônimo de bom. Antônimo, lembra, né? Sinônimos são palavras que têm sentidos iguais ou parecidos. Né? Em língua nós temos sinônimos perfeitos, que são os sentidos iguais, e os sinônimos imperfeitos, são aquelas palavras que têm um sentido parecido, certo? Essa palavra é utilizada pelos falantes para fazer referência a algo que não seja de boa qualidade, ou seja, lembra que nós falamos o adjetivo qualifica ou caracteriza o sujeito, corretíssimo. Alguém que faz maldades e adverso, ou seja, se ele está no sentido de mal, que é o antônimo de bom, é pessoa que faz maldade, né? Não é a característica, o característica, estado do sujeito ou qualidade, né? Diversas outras afeições que tenham como intuito qualificar. Corretíssimo. D, mal com ele pode apresentar três valores gramaticais. Pode ser advérbio, substantivo ou ainda uma conjunção indicativa de tempo. Certíssimo. Então, confirmou que a alternativa errada é a letra A. Certo? Você vê, foi um percurso que exigiu muito mais gramática e gramática bem aguçada, certo? Refinada. Levando em consideração o uso correto do advérbio mal com L, julgue as seguintes proposições, né? Uma forma linda, né, de se expressar, proposições, enunciados, frases, orações, né? Item 1. Ele reprovou de ano porque foi mau aluno em matemática. Foi bom aluno. Mal, aí seria mal com o, né? Que aí você substitui. Pelo macete é possível resolver. Item 2. Talita mal entrou no shopping e já queria ir embora. Talita bem entrou no shopping, porque você não pode colocar bom. Pelo macete também é possível. Então, tá certo. O primeiro está errado, o segundo certo. Então, nesse tipo de questão, vocês vão marcando ao lado. C é de errado, C de certo. Certo? Item 3. Nós percebemos que ele estava mal intencionado, bem intencionado ou bom intencionado. Bem, mal com ele. Também pelo macete é possível. Por isso, corremos. Item 4. Então, aí tem o 2 e o 3 certo, né? O 4. O item 4. O casal viveu em um mau momento. O casal viveu aliás, errei, né, a leitura. O casal viveu um mau momento. O casal viveu um bom momento. Então, mal com o, tá errado. Então, só tem certo por enquanto 2, 3. E o 5, aliás, viveu um bom momento, né? O item 5, o prefeito fez mau uso do dinheiro público. O prefeito faz
mau uso do dinheiro público. O prefeito faz bom uso do dinheiro público. Porque você não poderia colocar bem, né? Então seria mau com o. Então você só tem correto 2 e 3. Aí você olha. Qual é o I? Que a pergunta pede o quê? Levando em consideração o uso correto do advérbio, julgue as seguintes proposições. Aí ele não tem nenhuma pergunta direta, né? Mas aí você vai olhar. Como tem duas corretas e três erradas, a 2 e a 3, você vai olhar a questão 2 e 3. Então você tem aí, letra A, todas estão corretas, errado. B, 1 e 4 estão corretas, errado. C, 2 e 3 estão corretas, essa é a nossa alternativa. Pessoal, nesse tipo de questão houve um probleminha, certo? Era para estar lá a pergunta, né? Ou logo no início, depois de proposições, ou após esses itens aí, era para fazer a pergunta, né? Estão corretas ou estão erradas as opções? Faltou fazer a pergunta, certo? Mas não chega a anular, dá para entender. Mas um aluno, ele poderia pedir, né, o protocolo para anular. Porque tem que se fazer a pergunta. Não está nem junto, depois de proposições, poderia estar lá a pergunta, né? Qual seria a pergunta, né? Estão corretas as opções, os itens? Estão errados os itens? Né? Aí sim, ficaria mais claro, certo? Mas dá para resolver. E questão 5, para finalizarmos, colocamos aí uma questão aberta, né? Complete as frases a seguir com mal com L ou mal com U. Vamos lá. Letra A, ele teve um mau dia. Ele teve um bom dia, mal com U. Por isso dormiu mal, por isso dormiu bem, mal com L. B, Márcia foi mal na prova. Márcia foi bem na prova. Eu não posso colocar bom, né? Foi bom na prova. Então seria bem, então seria mal com L. Letra C, todos estão passando bem hoje. Todos estão passando mal hoje. Então, mal com L. Que aí você substitui por bem, né? O bom elemento foi levado pela polícia. O mau elemento foi levado, o bom elemento, então mal com U. Você vê que o bem aí provoca estranhamento. Pelo macete é possível, até agora as questões são possíveis de serem resolvidas pelo macete, né? Letra E. O chefe está de bom humor ou de bem humor? Bom humor, mal com U. Acho que ele está de mal com a vida. Acho que ele está de bem com a vida. Então, mal com L. Então, no primeiro espaço com U, o segundo espaço da letra E com L, certo? F. Você só quer o nosso mal. Você só quer o nosso bem. Mal com L. G. Esse menino tem mau costume. Esse menino tem bem costume ou bom costume? Bom costume. Então, mal com U. H. Suas alunas leem muito bem. Leem muito mal com L. I. A batalha entre o bem e o mal jamais terá fim. A batalha entre o bem, entre o bem, no caso aí você substituiria esse bem por mal. A batalha entre o mal e o bem jamais terá fim. Então seria mal com L, certo? Aí a ideia de advérbio, né? Esse menino é um mau exemplo para a turma. Esse menino é um bom exemplo para a turma. Então, mal com o. Então, pessoal, as fontes de referência foram tiradas aí desses sites que estão aí no Brasil Escola, gramática / exercício e também no site Só Português, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, né? Lembrando que não basta somente estudar, é preciso resolver questões para provar que de fato você aprendeu. Porque quanto mais você repete, mais você resolve questões, mais você prova para si mesmo que está, de fato, com o conhecimento em suas mãos. Certo, pessoal? Então, boas aulas, boa semana, até o próximo encontro. Porque
Nós estamos no canal Sapiência, o canal da sabedoria. Um abraço, pessoal.